No Ação e Diversidade de hoje, fomos para as ruas de Caxias do Sul escutar o som da música solta no ar. É o Festival Brasileiro de Música de Rua que vai para a sua segunda edição e que mostra a importância e o poder da arte livre. O evento teve início no dia 1º de maio e se estendeu até o dia 5. As ruas, parques e paradas de ônibus se transformaram em palco para os músicos que vieram de vários cantos do país. Tudo para demonstrar que a música é a mais democrática das artes. Luciano, explica pra gente como começou o Festival Brasileiro de Música de Rua. O festival ele começa a trazer uma pesquisa, que é um documentário Profissão Músico, foi exibido pela UXTV e pelo Futura, que é uma pesquisa que a gente fez através do Projeto Coma, que é o meu grupo, tentando descobrir para onde ia a música em 2009, quais eram as formas que o músico poderia encontrar para ver dessa profissão. Então a gente entrevistou 36 músicos, toda vez que a gente viajava para tocar ou encontrava um músico, ligava a câmera e perguntava para ele: "Ô cara, como é que faz para se ver de música agora?" E uma das respostas que a gente encontrou foi a música de rua. É tradicional em grandes centros urbanos ou na Europa a utilização da rua como suporte para manifestações artísticas. A gente, na verdade, está só tentando, de alguma forma, fazer com que Caxias olhe também para o Brasil, para o mundo e se atualize nessas questões, né? E pare de marginalizar o música de rua. Um dos dilemas que a gente vive hoje na nossa profissão é que as pessoas confundem muito música bem elaborada com música comercial. Então a gente organizou um festival em que a música bem elaborada vai onde as pessoas estão. E essa é a proposta. Então, dentro da nossa cidade, levar esse senhor como Marco Binatti, que faz música com serrote, ou ontem como foi o Adelar Bertucci, né, com essa música de primeira qualidade, de músicos que são ótimos executantes de seus instrumentos, ou o próprio Marcos de Ros, que é um virtuoso da guitarra, colocar essa música de primeira qualidade na praça. O trabalho agora, primeiro nosso, é trazer músicos de extrema qualidade para a rua, para justamente as pessoas que transitam na rua, cada vez que observarem um músico de rua, vai olhar com outros olhos, sabe, e não vai olhar com aquele olhar marginalizado que historicamente o músico de rua tem, né? É uma vontade que ficou muito clara no festival do ano passado e nesse, é a vontade da população em participar desse tipo de evento. Não, é ela que está dizendo para nós o que a gente tem que fazer e como a gente tem que direcionar, né? E ela está dizendo que deva continuar esse festival, né? Então, qualquer projeto cultural incentivado, principalmente, ele tem que entender que ele não nasce de uma fantasia de produtores em que fazer determinado festival. Nasce da demanda da comunidade. Então, é um processo circular. Sai da comunidade, passa pelo produtor, pela formalização das leis de incentivo, pelos patrocinadores, pela mídia, e chega num espetáculo que é a hora de voltar para a comunidade isso, né? A gente ocupa as praças, visita as paradas de ônibus, visita parques, mas também tem um outro viés, que é o viés de formação, que é a formação de público, então que é esse convite para as pessoas darem atenção para essa música, e formação da gente como artista. Então, quando a gente vem para a rua e chama colegas para tocar na rua, a gente também está dizendo para eles: "Ô cara, te aproxima do público, busca nova forma de levar a tua arte." A segunda edição do Festival Brasileiro de Música de Rua contou com a participação de 24 atrações. Foi uma mistura de sotaques do gaúcho ao nordestino, passando pelo carioca. E de fora do país, a música veio do Uruguai.
que significa ser músico? Hoje, ser músico significa tem que acreditar muito em si mesmo, primeira coisa. Para mim é tudo, desde de quando eu nasci, quando estava no ventre da minha mãe, né? Realmente, minha mãe achava que eu ia ser músico, porque meu pai era músico, tios e outras pessoas, né? Então já estava no sangue. Eu sou músico há 15 anos, vivo da música há uns 5 anos mais ou menos. Então, para mim é um modo de vida. Trabalhar com o que eu gosto assim significa muito para mim. Trabalhar se divertindo também, com leveza, com alegria e transmitindo isso para as pessoas. Como é que foi o primeiro contato com a música? Meu pai é um músico da antiga de Caxias do Sul, que é o Mário Pastor. Então, desde pequeno, estava sempre sentado em cima de uma bateria, com instrumento, com músicos ao redor. Eu comecei tocando violão e aí depois eu fui descobrindo que o universo da música é bem maior. Eu trabalhei em pré-escola durante 10 anos e eu percebi que eu, como músico, eu tinha que passar uma ideia abrangente do que é a música para as crianças. Porque a música não pode ser resumida numa pessoa e um violão. E aí ali eu comecei a explorar os instrumentos musicais, todo o universo da música e comecei a passar para as crianças. Eu acho que isso é um serviço que a gente como músico tem que prestar para a comunidade. E aí eu fui me desenvolvendo cada vez mais, hoje eu sou um multi-instrumentista vivo da música, sou uma pessoa feliz. Antes de ser produtor, eu sou músico, porque a música me sensibiliza, sabe? E antes de ser músico, eu era espectador, né? Então é isso que me aproximou da música. Então não precisa ser músico para sentir a música, né? Então a música, ela serve de alguma forma para sensibilizar as pessoas e nos tornar melhores. Zé Ramalho do Nordeste, Zé Geraldo é mineiro, Zé Celso é inconteste, Zé Gomes foi rabequeiro, é o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé, é o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé. Chica da Silva encarna, patrocínio era um Zé que a história não descarta. Num livro Zé Saramago, Porfírio na TV. Deus do céu deu o bastão pra José, o pai do homem. Esse é o Jesus de José, Zé ficou seu sobrenome. É o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé, é o bastão de mão em mão, é bola de pé em pé, Zé. É Zé, Zé. O cara que estudou música é a mesma coisa que um médico. É um trabalho, é uma profissão. Então, tem que respeitar. E os desafios hoje de ser músico, quais seriam? Eu acho que o grande desafio do músico é se sustentar, conseguir ter uma vida digna, viver só da música. Porque hoje tem uma música comercial que pega uma grande fatia do mercado e as pessoas às vezes acabam se fechando para outros tipos e outras propostas. Cada um tem que seguir uma linha. Eu, por exemplo, eu sou tecladista, eu sou acordeonista, canto. E então a gente tem que procurar os espaços, né? Onde é que tem os espaços? A gente tem um desafio hoje que talvez as pessoas não saibam que não trabalham com isso, mas a gente teve uma grande quebra em 2005, 2006 ali, foi a queda do negócio da venda da música, né? Então hoje em Caxias talvez a gente tenha 2 lojas de CDs, né? E nós que somos músicos estamos tentando, mas para onde que vai? Como é que a gente vai fazer isso? De que forma que é? É pela internet? É dando a minha música de graça? É vendendo meu disco? É tocando na rua? Qual é a forma? Mas tem uma notícia boa. Hoje já está bem mais fácil encontrar o público. Essa disciplina é uma disciplina de processos organizacionais, é uma disciplina do 3º semestre do curso de administração. E neste semestre a gente está fazendo um trabalho que é a prova da turma. Tá? Então eles têm que organizar uma sessão de cinema. E essa sessão de cinema ela tem que resultar em benefícios para uma entidade filantrópica, enfim. Nesse caso eles escolheram o Lar São Francisco, o Lar de Idosos.
Um dia nós também seremos idosos. Então, o que a universidade quer trazer com isso? De que a gente tem que se preocupar com o amanhã, olhar diferente para o idoso. A gente dividiu o grupo como se fosse uma organização real. Então, a gente tem todos os departamentos e cada pessoa se organizou para trabalhar dentro de um foco. E a gente já fez um cálculo de quanto a gente acredita que vai ter de renda, que é importante. A gente já sabe que a gente vai ter uma possibilidade de fazer uma doação interessante. Eles estão indo atrás de toda a parte de legislação, toda a parte de o que precisa para a realização do cinema. Então, eles estão confeccionando os convites, né? Cada pessoa que for participar vai receber um lanche, então compra o convite, recebe um lanche e desse valor que sobrar, eles têm que transformar isso em produtos que aquela entidade esteja necessitando. Eu acho que a UX, além de trabalhar muito a parte prática dentro da sala de aula na universidade, se preocupa também com a comunidade. E trazer isso para a sala de aula num momento que nem esse que a gente vem vivendo, onde tudo é muito individualista, dar a oportunidade para trazer a família para junto da universidade é espetacular. Primeira questão aqui é a questão de não ficar só no nível da teoria. Então a disciplina tem esse fundo de teoria, tem que trabalhar, isso faz parte do curso, faz parte da disciplina em si, mas também eles precisam trazer isso para a realidade, ou seja, fazer acontecer na prática. E nós estamos trabalhando aqui não somente empresas com fins lucrativos, mas também organizações sem fins lucrativos, e é uma experiência para eles. A maior importância aqui que a gente observa, né, nesse tipo de atividade é, primeiro, trazer a teoria para a prática, e o segundo é trabalhar essa questão do lado social mesmo, que todo gestor está à frente de organizações precisa disso. Precisa de se humanizar um pouco mais, trabalhar com ética, enfim, e pensar no todo, né? Não somente no lucro sempre. Nós não nos conhecemos, cada um tem a sua área de trabalho, cada um tem a sua vida focada e a gente está tirando assim aquele tempo todos os dias para pensar numa maneira de fazer melhor, de gastar menos, de conseguir para todo mundo vai atingir a mesma meta. E são 33 pessoas que nem se conhecem, mas que vão juntas trabalhar. Então eu acho muito importante. Trabalho em equipe para mim é muito importante. Por um novo mundo, eu acredito que as pessoas precisam se importar mais com as outras e procurar fazer o máximo que puder dentro das suas possibilidades. Por um novo mundo, eu acredito que é trabalhar pelo futuro. Porque se a gente não trabalhar agora, o futuro não vai acontecer. Por um novo mundo, eu acredito na humildade das pessoas. Primeiro, nós como produtores e gestores culturais, a gente se deu conta da quantidade e qualidade de música com tradicionalista gaúcha, bem elaborada e de altíssima qualidade produzido aqui na nossa região. Na primeira edição não tinha nenhum artista de música tradicional gaúcha, mas nessa edição a gente botou 3, que é o Valdir Verona e o Rafael Deboni, que fazem pesquisa de música gaúcha, o Robinson Moeira e o Adalar Bertucci. Então, é um pedido de desculpa, sim, mas também é um convite a eles tocarem, ao nosso público, que era um público mais jovem, um público de rock, a assistir essa música e também perceber da importância e do papel que teve o Adalar Bertucci, que foi o grande desbravador da música da nossa cidade. E também um convite às pessoas que só gostam de música gaúcha a assistirem essas pérolas como essa que eu estou tocando agora, que é o Marco Binatti. Ação e Diversidade esteve presente no 2º Festival Brasileiro de Música de Rua, que teve sua edição do dia 1º ao dia 5 de maio em Caxias do Sul. A mistura de sotaques e de estilos musicais
transformou o evento em uma grande troca de cultura e de rompimento de preconceitos. Por que é importante trazer a música para a rua? Fazer um convite para as pessoas, para quando estão nessa correria, né, eu também, todos estamos sempre com compromisso, com família, com trabalho, e quando a gente coloca uma música sensível, coloca ela na praça e consegue trazer pessoas que não estão na praça, mas que venham e ocupar as ruas, eu acho que essa é a nossa maior missão, nossa maior vontade. Eu toco blues com mais 2 colegas e tal, e a gente acaba tocando num bar de blues que vão as pessoas que gostam, entende? E muitas vezes a pessoa que nunca teve a possibilidade de ouvir não vai acabar assim, sem conhecer, entende? Então aqui na rua tu atinge um público geral, assim, o público não é quem gosta, mas são pessoas que apreciam por estar ali no momento, ouvem e acabam conhecendo e gostando. Para mim significa estar fazendo o que eu gosto, transmitindo isso para as pessoas e fazendo com que eles curtam a mesma coisa e sintam a mesma coisa que eu sinto tocando, né? Levando para eles exatamente o meu sentimento. Todo músico precisa estar na rua, realmente, ou na rua, ou tocando numa pizzaria, seja onde for. O povo está legitimando essa condição, ele quer cultura, ele quer arte, ele está frequente, se tiver acesso a isso, ele vai participar. É obrigação, é responsabilidade social dos gestores de cultura, de quem faz políticas culturais, seja gestão pública ou produtores, de criar ferramentas de aproximação com esse público, que é quem realmente alimenta tudo isso que está acontecendo, né? O festival é um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. É o hip hop, o instrumental, o blues, todos os estilos conversando com aqueles que passam pelas ruas. Que papel que a música tem na sociedade? Ela transforma as pessoas assim através da letra, do sentimento que a melodia produz. E todos nós precisamos de música, né? O tempo todo, sem perceber, a gente necessita da música e sempre está ouvindo, procurando ouvir, né? Nos filmes precisa de música, no teatro. E é mais fácil de tocar também as pessoas, porque é mais fácil dela entender uma música do que às vezes uma obra, um quadro ou uma escultura. Muita coisa acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente não se percebe do pássaro, do canto do pássaro, de uma determinada arquitetura, a gente nunca olha para cima, né? Então a música nos torna mais sensíveis e nos faz ser mais críticos na hora de apreciar a arte por aí, né? Então eu acho que tem esse peso, principalmente em sensibilizar como todas as artes, né? Eu acho que o papel da música como transformadora tem que passar pela educação. Passa pelos professores, passa pela escola e passa pelos governantes. Não tem uma pessoa que não gosta de música na vida, então para ti a importância é grande demais para isso, né? Ela serve também como manifesto? Sim, com certeza serve, sim. Quebra preconceitos? Quebra vários preconceitos, sim, com certeza. E até o preconceito já existe com o músico às vezes, né? Porque não é um trabalho às vezes. As pessoas dizem que a música é um hobby, não. É uma profissão como qualquer outra, né? Se tu tiver mais iniciativas como essa, da pessoa estar andando na rua, indo para o seu trabalho, encontrar música na rua, esse brilho que tu passa para uma criança, o brilho nos olhos que tu passa para uma criança, talvez tu esteja salvando uma criança, esteja acendendo uma chama, né, no coração de uma criança para o seu futuro. Às vezes a criança não tem as possibilidades, não tem, né? E a coisa do ensino gratuito, o poder público deveria incentivar mais projetos sociais de ensinar música gratuita.